Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos convoca a olhar para as nossas escolhas e nos questionarmos: será que realmente eu assumi a fé católica? Ou eu apenas assumi a fé em partes? Porque, infelizmente, é um risco que nós corremos diante da atual situação que nós vivemos nos dias de hoje devido à ditadura do relativismo. Algo que Bento XVI, o Papa Emérito, já nos alertava há alguns anos atrás. Eu vivo a fé católica 99%, ou seja, eu aceito 99,9% daquilo que a igreja e o evangelho me ensina. Me desculpa, se você assume apenas 99,9% da fé, da doutrina ou do evangelho, você não pode se dizer cristão católico. Porque você está seguindo aquilo que é o seu desejo, aquilo que são as suas aspirações, porque ainda falta 1% da verdade. Se eu não estou bem aqui, eu posso ir ali. Se eu não estou bem na igreja católica, eu posso ir atrás da seita tal, atrás disso, atrás daquilo. Não tem problema ler os horóscopos, consultar o esoterismo, e desta forma nós vamos nos afastando de Deus. Ou nós somos cristãos católicos ou não somos. Infelizmente, por causa de falsas ideologias, nós vamos deixando de lado a verdadeira fé. Assim como a ideologia da teologia da libertação, marxista,
assim como há ideologias políticas em relação ao socialismo e ao comunismo, algo que há mais de 100 anos a Igreja Católica Apostólica Romana vem combatendo e alertando os fiéis. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? A igreja tem 2000 anos de história. Passou por situações delicadas e complicadas, e ela está aqui. Ela viu o marxismo surgir, assim como o fascismo, assim como o nazismo, comunismo e socialismo. Ela viu os horrores que essas ideologias causaram na Europa, e infelizmente muitos se fazem cegos hoje. A pior cegueira é a cegueira ideológica. Aqueles que se deixam ser levados por mentiras, assumem uma mentira como que se fosse verdade, e ai daquele que falar contra. Veja, o cego, ele está à margem, pedindo esmola, vivendo das migalhas dos outros. Existe a cegueira física diante do evangelho de hoje, sim, mas também nos alerta em relação a cegueiras ideológicas, porque aqueles que seguem ideologias falsas, acabam ficando à margem da sociedade, acabam sofrendo. É um erro querer colocar o pobre ou a luta de classes no lugar de Cristo. Porque se eu não faço uma experiência real com nosso Senhor Jesus Cristo, não há caridade. A minha caridade, mesmo que longe de Jesus fazendo, ela é vazia. Muitas vezes nós buscamos a caridade para aparecer por causa do nosso status, mas não fazemos e cumprimos aquilo que é real, aquilo que a doutrina social da igreja nos pede. Porque se não há encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, não há caridade. Se não há encontro pessoal e verdadeiro com Cristo, não há cura, não há libertação das cegueiras, seja da doença física ou seja da cegueira ideológica. Veja, a primeira leitura nos mostra que em Jerusalém, em determinada época, chegou a ideologia grega. Construíram um ginásio conforme os pensamentos gregos. E o que começou a acontecer? Aqueles que já estavam insatisfeitos com o rei, ou que estavam distantes de Deus de Israel, se encantaram e levaram muita gente com eles. Se afundaram, se distanciaram de Deus, começaram a cultuar falsos deuses. E desta forma, se perderam. Quando nós adotamos falsas ideologias, como a ideologia de gênero, seja o socialismo, o comunismo, ou tantas outras realidades políticas que denigrem a imagem do ser humano, nós vamos deixando Deus de lado. Mas o cego de hoje teve coragem e gritou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia, salva-me. E ali muitos pediram para ele se calar, porque era uma profissão de fé, uma profissão que comprometia-o com a verdade. E naquele período era uma profissão de fé comprometedora. Mas ele insistiu e gritou de novo.
Ele foi ao encontro de Jesus e por causa da sua fé, Jesus o curou. E hoje nós somos chamados a deixar de lado a nossa cegueira ideológica e assumir a fé cristã católica por inteiro. Renunciar aos falsos deuses, renunciar às mentiras, renunciar às falsas ideologias, seja política ou seja cultural. É preciso assumir a verdadeira fé. Veja, em toda a história, ao longo da história da humanidade, todos aqueles que não acolheram a verdade em Deus foram enganados e cometeram atrocidades. Todos aqueles que assumiram o compromisso com o marxismo, com o socialismo na Rússia, na Europa, causaram atrocidades. E muitos ainda hoje se dizem cristãos católicos e assumem o comunismo como se fosse algo real e ainda dizem, diante das falácias, o primeiro comunista foi Jesus Cristo. Engana-se quem pensa assim. Porque fizeram apenas uma experiência superficial com a fé cristã, com o Evangelho. Ou você é cristão, ou você é católico, ou você não é. O seu sim precisa ser sim, e o seu não precisa ser não. Diante das realidades que nos dispersa, que nos tira a atenção da verdadeira fé, precisamos renunciar e assumir verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. Então deixa de lado tudo aquilo que te tira a atenção, que te afasta de Deus, e busque conhecer de forma profunda a fé. E não tenha medo de se comprometer com Cristo, porque aquele que se compromete com Cristo se compromete com a verdade. Aquele que anuncia e diz a verdade terá seus inimigos. Mas eu prefiro ter os meus inimigos por dizer a verdade do que vender a minha fé, do que vender o meu ministério. É preferível perder a vida por amor à fé, a Jesus Cristo, do que viver as falsas ideologias. Teologia da libertação, ideologias políticas, ideologias sociais, assim como a ideologia de gênero, que mancha e denigre a imagem do ser humano. É hora de acordar, é tempo de conversão. É tempo de se voltar para Deus, porque Jesus está voltando e o dia da justiça de Deus está para acontecer. Aproveitemos este tempo da misericórdia que o Senhor nos concedeu para buscarmos a verdadeira fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.